falaremos sobre as últimas palavras do Papa Francisco e sobre a estátua da besta de Apocalipse na ONU. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa recebe a Associação Santos Pedro e Paulo. Sejam artesãos do encontro. Um agradecimento pelos 50 anos de atividades culturais e caritativas, mas sobretudo pelo serviço prezado na Basílica de São Pedro e durante as celebrações litúrgicas papais e algumas indicações para o futuro. O Papa Francisco concentrou-se nestes dois pontos no seu discurso, na manhã deste sábado, aos membros da Associação Santos Pedro e Paulo, reunidos na Sala São Paulo VI com as suas famílias, e que celebraram o seu aniversário de número 50 no ano passado. É belo ver que, neste meio século de vida, vocês passaram de guardas de honra do palácio à honra de estar ao serviço da humanidade peregrina, dando assim um testemunho especial de vida cristã, de apostolado e de fidelidade à fé apostólica, disse o Papa, referindo-se ao passado da associação, fundada em 1971 por volta de Paulo VI, para recolher o legado de ideais da Guarda Palatina de Honra, após a dissolução, no ano anterior, do Corpo Armado Papal. Depois, Francisco destacou os serviços diários prestados pelos membros do organismo constituído segundo as normas do Código de Direito Canônico. Através dos seus serviços diários, vocês se tornam artesãos do encontro, levando o calor da bondade de Jesus àqueles que entram na Basílica de São Pedro, àqueles que precisam de uma indicação, aqueles que precisam de um sorriso para se sentirem em casa. A exortação a continuar no tempo da pandemia, para que o precioso serviço dos membros da Associação Santos Pedro e Paulo possa continuar a ser um testemunho para aqueles que se relacionam com eles, num contexto que ainda sentirá os efeitos da pandemia. Francisco exorta a recomeçar, com mais humanidade, olhando para Jesus, com esperança no coração. Desenvolvendo o seu convite, o Papa sugere fazer tesouro do que se vive neste período, levando em conta que todos nós mudamos um pouco, e espero melhorados, acrescenta, mas sempre prontos a servir de acordo com o lema de sua associação: Fide constamus a vita. Vamos perseverar firmemente na fidelidade dos nossos pais. Francisco insiste então no fato de a pandemia nos ter conscientizado de que o que realmente conta para a vida são as relações humanas, que todos sentimos a necessidade de nos amarmos uns aos outros, de vivermos mais unidos, de ouvirmos palavras boas e encorajadoras dirigidas a nós e, por sua vez, de doá-las como um estilo de vida cheio de esperança. E por esta razão, Francisco encoraja a continuar a mostrar este rosto. Então o Papa explica o que significa para a associação olhar para Jesus. A sua associação sempre propôs a vida de Jesus como um estilo de vida plenamente humano, o ponto de referência e o fundamento para o homem de todos os tempos e, portanto, também para o homem de hoje. Mas, ainda mais agora, queremos dar testemunho da nossa fé, proclamando que a nossa vida concreta encontra sua raiz na humanidade de Jesus. Para Francisco, é precisamente olhando para Jesus que nos sentimos cada vez mais chamados a um serviço diário feito de acolhimento, partilha, escuta fraterna, proximidade humana, mostrando assim, com fatos, a beleza e a força do Evangelho. Finalmente, o Papa recomenda que nunca deve faltar esperança no caminho do crente. E continua: nós somos de Cristo, somos enxertados nele através do batismo. Em nós há a sua presença, a sua luz, a sua vida. Caminhemos, portanto, sustentados pela sua palavra, é a palavra da vida. Caminhemos com alegria e esperança, sabendo que o Senhor nunca deixará de apoiar o nosso compromisso para com o bem. Convite aos jovens. E mais uma vez, dirige-se aos jovens de uma forma especial. Encorajo vocês a doarem as suas energias àqueles que precisam e a tornarem-se homens capazes de verdadeiros e sinceros encontros. Oração a Maria. Francisco termina o seu discurso confiando a Associação Santos Pedro e Paulo a Maria e recitando juntamente com os presentes a oração da Associação à Virgem Maria. Virgem Santa e Nossa Terníssima Mãe, que sempre foste fiel a Deus no heróico cumprimento da tua sublime missão, obtém para nós,
te pedimos para que, seguindo o teu exemplo, também nos possamos permanecer fiéis em todos os acontecimentos da vida, à nossa vocação cristã e aos sinais da divina graça. Assumimos compromissos sacrossantos com o nosso Deus, que a nossa fé, minada e combatida por todos os lados, nunca vacile. Somos filhos da Igreja. Concede que, firmes no nosso ardente amor pela Igreja e na devota obediência à sua cabeça visível, seja nossa glória trabalhar arduamente e generosamente sofrer. Assim, com a tua ajuda, ó Virgem Maria, tendo cumprido nosso dia terreno, merecemos a coroa imortal no céu. Amém. Virgo Fidelis, ora pro nobis. Deixe um amém nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Os batismos na Capela Sistina, o rito onde o sermão é das crianças. Na Capela Sistina, as pinturas como imagens de um livro tornam as verdades expressas nas Sagradas Escrituras mais compreensíveis. Neste local, inaugurado pelo Papa Júlio II em 1512, realiza-se o conclave e o Papa é eleito. Neste extraordinário cenário renascentista, mais de 5 milhões de pessoas admiram todos os anos, com exceção deste período pandêmico, obras-primas artísticas que se baseiam na Bíblia. Em particular, os 9 painéis centrais retratam histórias do livro do Gênesis, incluindo o dilúvio e o subsequente renascimento da humanidade com a família de Noé. Esta cena está provavelmente interligada com a primeira carta de Pedro, onde a água do batismo é vista como um sinal profético da água do batismo, da qual emerge uma nova humanidade. Neste cenário extraordinário, sob a abóbada da Capela Sistina, onde o olhar é capturado a fresco do Juízo Final de Michelangelo, neste ano serão batizadas 16 crianças, filhos de funcionários do Vaticano ou da Santa Sé. No ano passado, o pontífice não batizou nenhuma criança por causa da pandemia. O costume de batizar filhos de funcionários da Santa Sé foi instituído por São João Paulo II, em 11 de janeiro de 1981, com uma missa presidida na Capela Paulina do Palácio Apostólico. Em 1983, o Papa presidiu pela primeira vez a missa com o rito do batismo a algumas crianças dentro da Capela Sistina. Desenvolvimento da celebração. A Santa Missa, com o rito do batismo, tem início no domingo, 9 de janeiro, com a procissão em direção ao altar. Após a saudação inicial, começa o diálogo com os pais, padrinhos e madrinhas. Depois tem início o rito do sinal da cruz na testa das crianças e, após a introdução do Santo Padre, a música com o órgão. Os pais com seus filhos aproximam-se do Papa que, de pé com a sua mitra, marca cada criança com o sinal da cruz. O gesto do Papa é seguido com o mesmo gesto por parte dos dois pais, primeiro a mãe e depois o pai. As leituras são então proclamadas por alguns dos fiéis e, uma vez terminada a homilia, a Capela Sistina é o cenário para a oração dos fiéis. O rito do batismo. Após a invocação dos santos, começa a oração de exorcismo e unção pré-batismal. Soa o órgão até o Papa chegar perto da pia batismal. Entretanto, os dois bispos celebrantes aproximam-se das crianças para as ungir com óleo. Após a renúncia a Satanás e a profissão de fé, o pontífice remove o báculo, enquanto os pais, juntamente com as crianças, se aproximam da fonte para o batismo. O som do órgão acompanha o rito do batismo, com o qual são colocados os fundamentos de novas vidas cristãs. Ungir com o crisma. Depois do batismo, os dois bispos concelebrantes, juntamente com os dois diáconos, ungem as crianças com o crisma. O Santo Padre introduz então o rito de entrega da veste branca e da vela acesa. Os pais das crianças batizadas são então acompanhados até o círio pascal para acender a vela. O órgão soa até que a última vela seja acesa. Após o rito da efeta, a Santa Missa continua, como habitual, durante a Agnus Dei. Os sacerdotes que a distribuem à Sagrada Comunhão tiram as patentes do altar e são acompanhados pelo mestre de cerimônias para os lugares indicados. Deixem as crianças chorar. Na Capela Sistina, por ocasião dos batismos, as obras excepcionais aí conservadas envolvem o extraordinário dom da vida. Em 12 de janeiro de 2020, na festa do batismo do Senhor, o Papa Francisco disse aos pais para deixarem as crianças chorar e gritar.
Não se assustem, deixem os bebês chorar e gritar. Mas se o seu bebê chorar e gritar, talvez seja porque está muito quente. Tire alguma coisa, ou porque tem fome. Alimente-o. Aqui, sim, sempre em paz. Uma coisa que também disse no ano passado, elas têm uma dimensão coral. Basta que uma dê o lá e todas comecem, e o concerto tem lugar. Não se assustem, é um belo sermão quando uma criança chora na igreja. Faça que se sinta bem e siga em frente. Este choro provavelmente será repetido neste domingo, como os primeiros vágidos. Acompanhará os primeiros momentos de uma nova vida e ecoará entre os tesouros da Capela Sistina. Deixe um amém pelo batismo das crianças de amanhã no domingo. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Escultura Guardião da Paz e da Segurança Internacional foi instalada na Praça das Nações Unidas. O monumento Guardião da Paz e da Segurança Internacional, instalado em frente à sede da ONU, na Praça das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos, foi removido. A escultura, doada pelo governo do México, foi comparada por internautas à besta de Apocalipse. O texto bíblico usado como referência pelos usuários é o de Apocalipse, capítulo 13, versículo 2, que diz: A besta, que viera semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a grande autoridade. De acordo com o Christian Post, relatos iniciais sugeriam que a estátua havia sido removida a fim de dezembro devido às reclamações do público. Contudo, ao ser procurada, a porta-voz do secretário-geral da ONU, Stephanie Dujarric, disse que a exibição era temporária e foi retirada na data prevista. A estátua a que você se refere era uma exposição temporária, organizada pela Missão Permanente do México nas Nações Unidas. Ela foi retirada conforme programado, em 20 de dezembro, disse em um comunicado ao PC na última segunda-feira. Outros textos bíblicos citados por internautas cristãos que compararam o monumento à besta foram em Daniel, capítulo 7, versículo 2, que descreve a visão de um animal semelhante ao leão, mas com asas de águia, e o em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: Quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. A escultura foi feita pelos artistas Jacobo e Maria Ángeles, do estado de Oaxaca, e representa um alebrije, figura folclórica conhecida da arte popular do estado. Segundo a lenda, os alebrijes são guias espirituais, representados por quimeras coloridas, responsáveis por proteger o sono e trazer sorte. E você, acha mesmo que a estátua da ONU tem alguma conexão com a besta das escrituras? Deixe nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.